Oi, gatona! Boa noite! Não vejo ninguém ainda, só ouço. Agora eu vejo. Tudo Boa bem? noite! Que delícia a sua presença. Delícia para Aceitando, mim! aceitando as outras aqui. Acho que está carregando. Maria Fernanda, Ingrid, Helena, boa noite. Acho que por hora todo mundo entrou. Pelo menos todo mundo que solicitou agora. Vai ficar gravado, né? Quem não puder ver a apresentação completa, pode ficar tranquilo que depois é possível revê-la, né? E deixa eu compartilhar a tela aqui com a gente, para a gente começando, porque o tempinho é super justinho, né? Tudo bem com vocês, meninos? Vocês me escutam bem, gente? Todo mundo está me escutando bem? Sim. Sim? Me veem bem também? Sim, prof. Perfeito, então. Vem minha tela também? Perfeito? Gente, eu vou dividir a aula em 3 etapas e à medida que a gente for passando, eu dou uma pausa e vejo se tem alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Eu não consigo ler o chat e falar ao mesmo tempo. Então, vocês podem escrever para não perder o insight, alguma coisa que quando eu der essa pausa, eu vejo o chat e também, na hora da pausa, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, tudo certo, tá bom? Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lilian Reis. E eu venho, né, percebendo as interseccionalidades de raça, classe, gênero dentro dos processos de consultoria de imagem. Tenho me dedicado a isso, então esse é o meu atual objeto de estudo. E como comecei, né, com a parte da coloração e tive a graça, então, que a partir de hoje a gente já começa a desenvolver um outro trabalho. O curso teve tanto sucesso, o primeiro quanto o segundo, foi ministrado junto com a professora Luísa, e a gente vai desenvolver um curso de consultoria de imagem com referências pretas, com um curso completo para falar da gente, para a gente. Muito obrigada! E eu acho assim que é um passo muito importante para a gente, né? Reconhecer. Primeiro, que é isso que a gente está fazendo, né? Quando a gente fala que precisa de uma consultoria de imagem que seja decolonial, a gente está falando que a que aqui está posta não é uma consultoria que vá trazer ali acolhimento para as diversidades, principalmente nas diversidades raciais. Então, pensar nesse processo já é admitir esse racismo dentro da consultoria de imagem. E eu fico muito feliz pela iniciativa também da Ecole de estar sendo disruptiva também, trazendo esse material para a gente. E ainda mais feliz por estar protagonizando todo esse material, enfim. Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro é que, embora eu esteja à frente, né, desses trabalhos e dentro da escola, principalmente, dos trabalhos de consultoria voltados para belezas negras, a gente sempre tem que lembrar que, devido ao colorismo, os processos de racialização não acontecem da mesma forma. Então, eu, enquanto uma negra, sim, me declaro negra, sou negra e lida como negra, não sofro as mesmas mazelas de uma negra de pele retinta. Admitir isso também é muito importante, porque se a gente não tocar na ferida, não dá para resolver, tá? Então, a gente começa o conteúdo, como eu falei com vocês, eu vou dividir em 3 etapas, pensando o repertório de moda por narrativas negras. E para quem já fez repertório de moda tradicional, vai ver que aqui a ótica é bem diferente, né? As perspectivas são muito diferentes e precisam assim ser.
porque nós tivemos um apagamento de tudo que é nosso. Então, nós não temos o mesmo acesso que as pessoas brancas têm sobre as suas próprias histórias. Então, a gente precisa ir recortando esses fragmentos e colando de novo. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer hoje. Claro que eu não vou conseguir resolver tudo em uma aula, nem a minha vida inteira, para resolver 300 anos, mas eu tive o interesse em fazer um recorte aqui para vocês que trouxesse a curiosidade para que vocês adentrassem nesses processos e começassem a pesquisar também por conta própria, tá bom? Acho muito importante me colocar aqui também como uma pessoa que está em desconstrução também, porque muitas vezes a gente é vista como a pessoa que não erra, a pessoa que sabe de tudo, e olha, menor sentido isso, tá? Então, eu estou o tempo todo aprendendo e admitir que os meus saberes iniciais não eram saberes corretos e ter que desconstruir tudo isso também é necessário, tá bom? Muitos processos a gente acaba tocando na própria ferida, então não é tão fácil falar, porque não é só o meu objeto de estudo, é também a minha vida, mas a gente vai compartilhando saberes e a gente vai crescendo junto, tá bom? Na introdução, a gente vai começar a pensar que o racismo e a branquitude, ao operar em conjunto, lançam dardos venenosos sobre a construção da identidade negra, que tende a limitar os indivíduos negros, sobretudo as crianças e as mulheres, que se mirem ao espelho, vendo aquilo que o racismo coloca à sua frente. Quem vai falar bastante desse assunto é Fanon, que inclusive agora que eu estou lembrando que não está na referência lá embaixo, eu vou atualizar o material e vou colocar para vocês, mas essa referência, quem vai falar do olhar do branco e do olhar do negro sobre si, a partir do olhar do branco, é Fanon, tá bom? A gente trata um pouquinho melhor disso dentro da coloração pessoal, porque a gente precisa perceber que quando nós estamos falando de se olhar, essa ideia de que você se olha e que aquilo que você vê é uma construção só sua, não existe. Quando você se olha, você vê também tudo aquilo que a sociedade construiu para o seu olhar. E é a partir desse momento que a gente percebe que dentro da consultoria de imagem, nós trabalhamos com a construção da imagem dessa cliente. Entender o processo em que ela está de construção, porque não somos nós quem construímos essa imagem para a cliente. E é importante a consultora se colocar na posição de observar, entender em que processo que essa cliente está, acolher e então orientar dentro daquilo que ela te traz, ok? Uma consultoria impositiva, uma consultoria que dita regras, nunca vai ser uma consultoria acolhedora. E outra coisa que a gente precisa lembrar também é que, ainda que essa sala, né, tem pessoas negras e não negras, e ainda que nós, mulheres negras, estejamos lidando com uma outra mulher negra, nós não estamos lidando com o nosso espelho. Nós temos as nossas singularidades e respeitar essas singularidades também nos diz de um lado humano. Então, o lado da escuta é uma obrigatoriedade de todas nós, negras e não negras. Bom? Então, a gente pode começar pelos cabelos crespos. O cabelo crespo na sociedade brasileira, ele é uma linguagem, tá? E ele é uma linguagem porque ele comunica as relações raciais. Por isso que quando a gente vai pensar em signos de moda, esse cabelo não pode ficar de fora, porque esse cabelo diz muito mais do que um contorno do rosto. Esse cabelo negro, ele pode ser símbolo de resistência, de vergonha, de dor. Estar atento a tudo isso é importante, tá? E é uma questão, assim, o cabelo, eu costumo falar bastante de como que o racismo vai incidir diferente em peles e corpos diferentes, corpos negros diferentes, né? Sempre pensando na interseccionalidade, tá, gente? É muito importante, quando formos pensar em um corpo negro, pensar que esse corpo negro pode ser trans, que esse corpo negro pode ser gordo, que esse corpo negro pode ser uma pessoa com uma deficiência física. Então, pensar essas interseccionalidades é muito
importante. Mas quando nós falamos de um cabelo crespo, o cabelo crespo, ele não permite uma passabilidade branca. Ele não permite, porque algumas mulheres negras vão ter uma passabilidade que pode ser parda, né? É uma negra e ela vai ser lida enquanto parda, e outras podem ter uma passabilidade branca. Uma mulher negra com cabelo crespo não tem uma passabilidade branca. O máximo que ela consegue é uma passabilidade parda. Por quê? Um cabelo crespo, ainda que alisado, ele permanece crespo. Um cabelo ondulado, um cabelo cacheado, se ele faz uma escova, uma progressiva, um relaxamento, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas ele consegue adquirir essa passabilidade. Uma cirurgia, uma rinoplastia, ele consegue adquirir essa passabilidade branca. Um cabelo crespo, não. E é por isso que ele é o maior signo da negritude. E é por isso que as mulheres do cabelo crespo também carregam sobre si boa parte das mazelas do racismo. E aí a gente vai adiantar um pouquinho. Bom, essa leitura eu acho super importante a gente fazer, que ele vai falar as amostras de cabelo, né? Eu acho muito engraçado isso. As amostras de cabelo de mulheres negras na época colonial. E a gente vai ver aqui, olha, que elas vão... E é muito engraçado quando a gente vai pensar nesses retratos coloniais, porque, por um lado, a gente tem uma preservação da identidade, que tudo aquilo que não foi possível de se apagar em África, elas conseguem retomar essa identidade, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que essas mulheres estão sob o jugo de serem escravas, né? São mulheres que estão sendo escravizadas. Então, elas não estão em sua liberdade para o culto daquilo que elas acreditam. Mas por que elas estão assim, Lídia, tão bonitas, né? E elas estão muito bonitas. Porque a escrava, ela era lida também como um objeto, né? Então, quanto mais adornada essa mulher tivesse, quanto mais enfeitada, quanto mais elaborada essa mulher estivesse, ela não está falando da sua singularidade, mas ela está falando do poder aquisitivo do seu senhor, tá? Então, é nesse processo que a gente vai ver essa linha tênue, onde alguns antropólogos vão defender uma ideia de que, mas a escravidão no Brasil não era uma coisa assim tão difícil, tinham escravas que tinham a romance, esse estupro, que eram amigos da família, enfim, amigos tal que, por exemplo, o criado mudo, ele nada mais é do que uma mulher que vai ficar ali do lado da cama, segurando um copo d'água a noite inteira. E essa mulher, ela tem que ser bonita, porque quem que vai querer um adorno que não seja bonito próximo da sua cama? Então, é importante a gente fazer essa leitura de que essas mulheres, elas não estão em sua plena liberdade de culto, mas, ainda assim, a gente percebe que é também uma resistência, né? É também uma resistência, porque esses adornos, eles se conectam, querendo ou não, eles se conectam com a sua origem. E vale lembrar que a origem do povo negro não é uma origem escrava. São povos escravizados. A sua origem são reinados, dinastias, guerreiras. Então, de uma forma ou de outra, elas conseguem fazer essa conexão. E outra coisa importante que a gente consegue retirar dessa foto aqui, vocês conseguem ver a minha setinha mexendo na tela? Conseguem? Então, a gente vai começar a perceber aqui, olha, a diferença dos cabelos. Eu não gosto, essa daqui, por exemplo, olha, ela tem um cabelo mais cacheado. Vendo? E essa daqui, ela tem uma pele mais clara, mas ela não tem um cabelo cacheado. Esse cacho aqui, olha,
muitas vezes elas também tinham esse cuidado de colocar o cabelo, né? Esse cabelo não é esse cabelo cacheado aqui não é dela. Quando a gente vê a frente do cabelo, ele é um cabelo crespo. E por que essas duas aqui são legais da gente destacar nesse sentido? Porque elas também vão ter a sua pele clara. Lembrando, gente, que uma escrava de pele clara é o resultado de um estupro. É o resultado de um estupro. E é a partir daí que a gente começa a entender o colorismo, tá? Por quê? Porque essas mulheres vão ter um certo nível de... Como é que eu vou dizer? Não dá para dizer que elas têm privilégio, porque elas são escravas. Mas essas mulheres, elas vão ter trabalhos diferentes em função da sua beleza. A beleza sempre foi uma pauta no Brasil. Ele sempre foi uma pauta. Então, que as mulheres que iriam trabalhar nas lavouras e as mulheres que iriam costurar e as mulheres que elas eram divididas, sobretudo, pela sua aparência, tá? Se a gente vai vendo aí os recortes de jornais daquela época, eles também até para buscar as mulheres escravizadas, eles colocavam também a aparência. Para anunciar essas mulheres também era denotado a aparência. Então, a aparência sempre foi algo muito importante. Tinha alguma que era bonita? Não. Por quê? Porque dizer que um corpo negro é bonito é também uma reivindicação dessa beleza. Então, ainda que elas fossem selecionadas pela sua imagem, era impossível se admitir beleza sobre um corpo negro. Então, quando a gente fala belezas negras, isso já é um ato de resistência. Isso já é olhar para um corpo negro e falar, ele tem beleza, ele é bonito, tá bom? Quando a gente vai pensar nessa questão do cabelo crespo, a gente também vai caminhar bastante com o mito da democracia racial. Porque quando a gente vai ver esse cabelo crespo, que vai passar por produtos químicos, é uma ideia de que, mas se essa menina, se essa criança, porque muitas das mulheres negras começam a alisar o seu cabelo, passar por esses processos químicos ainda na infância, é como se, olha, mas elas podem ser aceitas, né? Elas podem ser bem vistas, elas podem ser bem quistas, como se o problema de fato fosse o cabelo. Então se transforma, cria-se um mito de que a mulher preta que é preterida, né, aquela mulher que não é benquista, ela não é benquista porque ela não quer. Porque se ela alisa o cabelo, se ela faz uma rinoplastia, ela vai ser aceita. E a gente vai ver como que isso é difundido até muito pouco tempo atrás de forma muito aberta. Algumas pessoas tendem a falar que no Brasil é complicado porque o racismo é velado. O racismo aqui nunca foi velado. Nunca foi velado. O que acontece é que algumas pessoas não querem ver. E aí querem ser racistas sem ver que são racistas e querem criar ciclos racistas sem perceberem, sem admitir. Admitir era uma coisa. Racismo velado é outra, tá? E aí uma coisa que é interessante a gente pensar também, que o cabelo sozinho, ele não vai dizer tudo. Por quê? Porque esse cabelo, ele pode trazer aí um processo de se reinventar, de se ver negra e se reafirmar enquanto bela. E aí a gente vai ver as mulheres fazendo transição, e aí a gente vai ver as mulheres, né, com Black Power, e a gente vai ver isso em movimentos sociais pelo mundo afora, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, assim, vai ver isso como forma política também. E não quer dizer que uma mulher negra que alisa esse cabelo, ela também está apartada dessas discussões. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não, se você é uma mulher negra, que você se reconhece enquanto negra, você tem que ter o seu cabelo natural. Não. E a gente precisa respeitar também esses processos. E é por isso que é importante na consultoria de imagem a gente ter uma escuta, para entender se essa mulher, ela realmente... E tem um outro detalhe que a gente vai passar um pouquinho aqui, né?
se essa mulher ela realmente pode ter este cabelo nesse momento, que a gente tem que levar em consideração que quando a gente faz orientações para cliente, a gente não vai levar a vida dessa cliente. A gente não tem a vida dessa cliente, a gente não sabe o que essa cliente carrega com as escolhas que a gente fez para ela. Por isso que a responsabilidade de fala é extremamente importante. Porque você coloca a sua cliente para pensar e ela analisa dentro do próprio contexto se ela pode ou não pode fazer aquilo. Se aquele é o momento, se aquele não é o momento, sem ser violada. Porque senão a gente sai de um processo, né, que é a violência do racismo, que coloca ela num lugar onde ela tem que cumprir inúmeras ordens e coloca ela num outro nível de violência que também é racista, que não respeita a individualidade dessa mulher, como se ela tivesse que aceitar, como se ela tivesse que fazer determinada coisa, porque você entendeu que enquanto negra ela precisa fazer. O que eu coloquei aqui? Esse, inclusive, foi um dos meus primeiros relaxantes. Estou compartilhando aqui com vocês que eu fiz esse slide lembrando de muita coisa. E a propaganda é a seguinte: o nome do produto, né, em festivo, é para criança mesmo. Esse produto é um produto para criança. E aí a gente vai ver aqui, olha, o que é o produto? É um relaxante, um permanente juvenil para cabelo rebeldes e difíceis. Primeira questão que a gente vai ter aqui é que o cabelo é uma lida, o cabelo é uma luta. Quem nasce com cabelo crespo nasceu para sofrer. Eles são rebeldes, eles são difíceis. Então, esse produto vai resolver esse problema. Outra coisa que a gente vai perceber aqui. Ele vai reduzir o volume, suaviza, define os caixinhos. Primeiro, uma dificuldade que a gente tem, não se tinha produtos voltados para cabelos crespos. Era muito, muito, muito raro. A gente tinha uma pasta Enê, que ela era bem descrita, Enê ou Renê? Me corrige, por favor, Josi. Enê, né? Isso. Era Enê, ela é uma pasta alemã, e ela realmente dizia, para cabelos crespos. Agora, fora ela, pouquíssimas outras marcas se colocavam no mercado para cabelos crespos, porque se entendia, assim como hoje algumas pessoas têm medo de chamar as outras de negra, como se fosse um xingamento, naquela época também se entendia que falar que o cabelo crespo era um xingamento. Então, as embalagens não vinham para cabelo crespo, elas vinham para cabelos cacheados, para cabelo rebelde, indomável, o mágico do não sei o que lá, o milagroso do não sei das quantas, era mais ou menos essa linguagem. E suavize sem soda. Gente, eu quase morri várias vezes com isso aqui, tá? Não ter soda não é grande coisa. Então, tá tudo bem, né? Tá vendido o produto. Bom, tá vendido mesmo, mas ele não tá vendido pelo que diz ter dentro da embalagem. Ou melhor, ele não tá vendido pelo que ele consegue de fato entregar. E eu costumo dizer que o capitalismo, ele oferece tudo aquilo que ele não consegue vender. Porque se a gente notar aqui, olha, dentro dos coraçõezinhos, vocês conseguem ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Melhorou? Se a gente for olhar aqui dentro do coraçãozinho, tá o porquê que esse produto de fato é vendido. Elas merecem todo o carinho do mundo. É o capitalismo oferecendo, então, aquilo que ele não consegue vender. Por quê? Se eu tenho meu cabelo crespo e eu sofro na escola por isso, os coleguinhas colocam bolinha de papel no meu cabelo. Se eu, na minha casa, sofro porque minha mãe quase morre para conseguir pentear o meu cabelo, ela não sabe o que fazer. Se eu não posso passear, não posso ir na praia, na cachoeira, no mar, eu não posso ter vida social, não posso sair na chuva porque meu cabelo não me permite, se eu não consigo ter contato com as pessoas, porque o racismo não me permite que esse contato seja visto e que eu seja lida enquanto uma criança que merece afeto,
toda a culpa disso é do meu cabelo. E aí, este produto vai resolver, porque ele reconhece que eu também mereço carinho do mundo. Eu também mereço carinho. Então, a gente precisa ficar atento aos... Eu sempre falo isso, gente, é as entrelinhas. Não é o que está gritando, são as entrelinhas. Então, esse é o grande comercial do negócio. É isso que o capitalismo realmente consegue fazer. Ele entrega aquilo que ele não consegue vender. Porque, sério que o cabelo relaxado, então, com o Toin, vai conseguir fazer com que essa criança preta receba todo o carinho do mundo? E percebe que, assim, eles merecem todo o carinho do mundo, né? Enfim. Então, a gente vai ver produtos e cabelos que vão se apresentar de uma forma, tentando se adequar mesmo ao padrão para não sofrer com as mazelas do racismo. E, por outro lado, a gente também vai ver esse cabelo como representação de resistência. Uma resistência política, e é muito importante a gente pensar que o estético e o político é indissociável para um cabelo, para um corpo negro. Isso, às vezes, a sua cliente pode não ter consciência racial, a sua cliente pode não ter consciência de gênero, de classe, enfim, ela pode não ter consciência de muitas coisas, mas isso não exime ela de ainda ser um corpo político. Tá? E isso é muito importante. E também respeitar os processos dessa cliente é muito importante, né? Então, não é o nosso lugar de jogar na cara dessa cliente todos os processos que ela está passando, porque muitas vezes, e Fanon vai falar muito disso, muitas vezes isso também é uma forma de resistir ao racismo. Não se ver negra, não se ver enquanto a pessoa que incomoda, porque esse cabelo crespo, esse corpo negro é um corpo que incomoda. Então, muitas vezes, essa cliente vai se submeter a isso tudo, de fato, para conseguir seguir com a vida, né? Toda essa questão de julgar também a pessoa, né? Como penteado, olha, se você é uma mulher negra, você tem que ter esse penteado. É muito importante a gente ter esse cuidado, porque também passa por um processo de racismo, né? Olha, se você é negra, você tem que ter um Black Power. Não, tem que ter um Black Power. Não dá para não ter um Black Power. Bom, é desconsiderar também todo o processo de existência dessa mulher, né? Então, a gente precisa, de fato, sair dessas narrativas em que vai universalizar o negro, porque não é assim que funciona, tá? Bom, faz necessário romper paradigmas estereotipados e reafirmar que negros não descendem de escravos. E a gente precisa pensar muito nisso. A gente vai ter divisões, infelizmente, da forma como fomos sequestrados, nós não conseguimos ter muitos registros históricos, né? Nós não conseguimos ter, nós não viemos com passaporte para cá. Então, a gente não consegue ter muita certeza de quais as regiões que receberam mais de determinados lugares, onde que essas pessoas, como que essas pessoas urbanizaram os espaços, enfim, de forma precisa, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente sabe que temos muitas referências estéticas que veio de África. E aqui, de novo, né, gente, pensar que a África não é um país, é um continente, pelo amor de Deus, então a gente tem que pensar isso. Quando a gente vai falar que veio de África, a gente tem que pensar de que lugar da África, né? Então, nós temos aí, da República Democrática do Congo, muito da cultura luba, que é importante também a gente pensar que esses recortes dentro do próprio continente também é muito importante, né? A mulher era lida como sagrado e o penteado, ele enaltecia essa divindade que era ser mulher. E também o cabelo, ele já foi muito lido como um indicativo de conexão com o divino. Como é a parte mais alta do nosso corpo, então ele é o que está mais próximo do céu, está o que está mais próximo do divino. E outras também vão ter o cabelo como símbolo o cabelo crespo como símbolo de força,
de poder, de multiplicação e prosperidade. Então, esse contraste do cabelo crespo com o rosto delicado, coloquei delicado entre aspas, porque essa concepção que a gente tem de delicado ocidental pode não ser a concepção de delicado que se tem na África, tá? Então, mas esse contraste do cabelo crespo com o rosto delicado denotava essa força, esse poder, essa prosperidade que é ter uma mulher do cabelo crespo. Em outras etnias também a gente vai ver que o fio de cabelo era o suficiente para descobrir o sobrenome daquela região. Hoje, aqui no Brasil, nós, mulheres negras, nós, né, enquanto pessoas negras, não temos uma certeza também do nosso sobrenome, né? Muitas vezes a gente pode estar carregando aí o sobrenome de quem era o senhor de algum dos nossos parentes, né? Então, a gente não sabe com certeza qual que é o nosso sobrenome, muito contrário de quem tem um sobrenome europeu, quem tem um sobrenome branco. Ele sabe de onde veio esse sobrenome e muitas vezes ele diz com orgulho, nós não temos hoje, né, em diáspora, como saber a origem do nosso sobrenome real. Mas, em muitas etnias, o fio de cabelo era mais do que o suficiente, porque cada clã tinha o seu próprio estilo. Então, se você achava um fio de cabelo, você já sabia de onde era aquela pessoa, era quase que um DNA, né? Devido à forma como fomos sequestrados, eu já disse para vocês, nós não sabemos como se dividiu. Mas as influências da cultura bantu na região sudeste, Yorubá no ou Nagô no nordeste do Brasil, são mais perceptíveis, tá bom? E tem uma frase que eu gosto bastante, que é: as raízes não conseguem ser removidas, pois as verdades culturais e espirituais ancoram-se no corpo. Então, ainda que nós não estejamos em conexão plena com aquilo que nós éramos enquanto pertencentes, né, de dinastias e reinados, nós carregamos tudo isso ainda no nosso corpo, ainda no nosso cabelo e muitas vezes também no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu assim, eu só vou cortar o meu cabelo com a fulana porque a fulana tem uma mão boa. E aí a gente lembra que nessas regiões o cabeleireiro ele era visto como sagrado, porque ele estava tratando diretamente com o divino ali. Então, essa ideia de que, mas fulana tem mão boa, fulano não tem mão boa, também é uma ancestralidade, também é algo que a gente carrega e que vem, olha, de muito tempo atrás. Essa ideia de feitiço a partir do cabelo, né? Cuidado para não deixar o cabelo em qualquer lugar, porque pode se fazer feitiço, também é ligado com esse poder divino do cabelo. E quem tem essa ligação do cabelo com o divino também vem de muito tempo atrás. E a gente carrega isso até hoje. Como que eu vou aplicar esse repertório? Ficou alguma dúvida, gente? Que a gente já tá... Não? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Joia. Eu tô falando avançado porque... para a gente conseguir falar tudo, mas não tem que acabar em 1 hora certinho, não, tá, gente? Pode falar, pode comentar, pode ficar com dúvida, que eu respondo. E eu vou falando mais rápido mesmo, mas a qualquer momento é só vocês me falarem que eu paro, tá joia? Tá, Lília, eu entendi esse processo todo, entendi, tá. E como é que eu vou aplicar isso no meu trabalho? Como que eu consigo traduzir isso para minha cliente, tá? A gente vai traduzir isso na técnica de investigação, tá? Quando a gente vai conversar com a cliente, algumas já fazem algumas entrevistas e é importante você perceber, perguntar para essa cliente como que é a trajetória com o cabelo dela. Deixe que ela te apresente como que foi essa trajetória. Não pense que só porque essa cliente tem um cabelo crespo, ela teve uma vida muito difícil com esse cabelo. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês algo que eu me surpreendi, porque eu tinha esse pensamento, como eu sofri e muito na minha infância em função do meu cabelo, eu achava que era algo quase que obrigatório para uma mulher negra. Mulher negra, cabelo crespo, vai sofrer na infância.
eu tive a oportunidade de ter um contato foi até no grupo da SNI, que é um grupo voltado para consultoras negras. Quem não segue, é importante seguir, tá? Que é um contato muito bacana. E aí ela foi e falou, gente, na minha casa a gente tinha um ritual, assim, no dia de pentear o cabelo, juntava todo mundo na sala e a gente ficava conversando. A minha mãe fazia vários penteados, então era um momento de afeto. Então ela tinha lembranças de infância do cabelo dela, lembrando da mãe, do pai. E quando ela foi crescendo, adolescência, enquanto uma fazia o cabelo de uma, que fazia a unha da outra e conversava, enfim. Então, aquele momento era um momento de família. Então, é muito importante, olha, a gente não impor para a cliente o que a gente acha que ela passou na vida dela. Cada vida é uma narrativa. E olha que narrativa completamente diferente daquilo que eu mesma acreditava. Então, pergunte para essa cliente como que era a trajetória, deixa que ela fale. E é importante também a gente pensar em como que a gente pergunta, né? Nossa, fulana, você tem o cabelo crespo, você sofria quando era pequena, né? Nossa, esse cabelo é difícil de cuidar. Como que é esse cabelo difícil de cuidar? Então, assim, é perguntar sem induzir, é perguntar sem impor a resposta. Não é perguntas retóricas, é de fato perguntar e ter uma escutativa para entender o que essa cliente tem para dizer e não aquilo que você gostaria que ela te dissesse. Então, as perguntas são, como que é a sua trajetória com o cabelo? Qual que é a sua memória afetiva na infância? Lembrando que afetiva pode ser tanto para bom quanto para ruim, né? Boas memórias afetivas negativas. E aí vocês vão ficar atentas, isso vocês não vão perguntar, né? Mas vocês vão ficar atentas em como que essa resposta vai vir para você. Ela tem uma ideia de labuta, de lida, ai, nossa, era muito difícil, para pentear esse cabelo era muito difícil, a vida era muito difícil, enfim, era uma dor. Era uma punição ou uma troca, né? A minha mãe penteava meu cabelo e doía, não sabia pentear, e doía, e puxava, e quebrava o pente. Era uma punição. Ou uma troca. Não, minha mãe fazia tantos penteados. Nossa, eu tava todo dia pra escola com um cabelo diferente. Meu cabelo, assim, minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Como que é essa trajetória para cliente? E aí, a resposta vai te ajudar. Por quê? Sua cliente tem uma personalidade forte na hora de definir o estilo? Ou ela se faz forte para lançar mão das regras de vestimenta de uma sociedade excludente, para se poupar das mazelas do racismo? Ela precisa daquele cabelo sempre muito arrumadinho, porque ela gosta, faz parte da personalidade dela, uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa que já tem uma vida, faz parte da personalidade, do contexto geral da vida dela, ou não? A imagem, ela sempre tem que ser impecável. Mas a sua casa é impecável? Não, minha casa nem tanto. Olha, então ela não está falando de algo que vem da personalidade. Porque se ela tivesse uma imagem impecável e tudo, a minha casa também eu tenho que sempre acordar exatamente no mesmo horário, eu sempre como exatamente no mesmo horário, ou seja, a vida dela também é uma vida muito certinha, olha, ela tem uma personalidade assim. Mas se não, é só a imagem, bom, essa imagem certamente serviu como escudo para ela, para muitos lugares. E aí, sendo um escudo, não faz o menor sentido você falar com ela que ela tem que abaixar a guarda, porque na vida dela, ela sabe que não pode abaixar a guarda. Então, é bom a gente deixar as reflexões, trazer para o crivo da consciência da nossa cliente, mas não impor nada, porque, de novo, não somos nós quem vamos levar essa vida por essa cliente, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que ter cuidado é com outro rótulo, né, do racismo estético, que se nomeou, então, de dress code. Temos várias regras aí, né, para se tornar o negro não alinhado com a sociedade. E uma delas é, de fato, o dress code. E aí a gente vai perceber que agora na sexta-feira, deixa eu ver se tá... Não tá, eu fechei. Depois eu vou mandar
para vocês o link do TRT, porque eu achei assim incrível a forma que esse processo foi conduzido. E meu esposo também me relatou assim com riquezas de detalhes de que não é comum que aconteça dessa forma. Então eu fiquei realmente muito feliz. Eu fiquei feliz no sentido de que, olha, embora tenhamos muito a caminhar, a gente já caminhou bastante, né? Então eu fico feliz no sentido de que não vamos deixar passar mais, né? Mas o que eu tô falando? Eu tô falando do caso da recepcionista negra que ela foi demitida por recusar remover as tranças, né? Ela é daqui de Belo Horizonte, a clínica era daqui de Belo Horizonte, a clínica, ela tinha uma consultora de imagem que fazia o alinhamento do dress code, e quando essa funcionária voltou das férias, ela estava fazendo a transição capilar e ela colocou tranças. Ao colocar tranças e voltar para o trabalho, a chefe olhou e falou, não, é a chefe mesmo, né? A chefe. Chegou e falou, não vai, esse cabelo não dá, tem que dar um jeito, tirou uma foto dela, não se sabe se tem autorização ou não, inclusive, para fazer essa foto, mas fez uma foto dela, mandou para a consultora de imagem e falou, tem que dar um jeito nisso. Dando um jeito nisso, a consultora de imagem retorna a ligação para a funcionária e fala então que ela teria que tirar as tranças porque ela não condizia com o ambiente. Ela falou que não iria tirar as tranças porque ela estava nesse processo de transição, se reconhecendo enquanto negra, fazendo, enfim, se apropriando dessa estética. E ainda assim, a consultora de imagem foi incisiva e falar que não teria jeito. Ela podia fazer um penteado, ela podia fazer um coque, qualquer outra coisa, mas as tranças não combinam com aquele ambiente, como é o ambiente de uma clínica em Nova Lima. Bom, na semana seguinte ela foi mandada embora e então ela ingressou com a ação contra a empresa, pedindo de fato os danos morais, ressarcimento, e também um processo declarando e querendo aí, né, uma restituição enquanto esse processo racista que ela passou dentro da empresa. A empresa, obviamente, não é racista, porque, né, ninguém é, e alegou que é porque existem as regras. A consultora de imagem não conseguiu explicar por que e como que existem essas regras, mas já dizia que já tinha esse trabalho há mais tempo dentro dessa empresa, e também a proprietária lá do ambiente, né, falou que não era por isso. Ela não foi mandada embora por isso, ela foi embora porque era contenção de gastos. Enfim, R$30 mil. Coloquei outras personalidades aqui, né, Tia Má, Maju Coutinho, porque... eu esqueci de colocar o nome da... Ou tá aqui? Ah, tá aqui atrás. Não tá não. Eu vou colocar para vocês na hora de que eu for atualizar. Bom? Mas são 3 jornalistas que já foram também duramente criticadas em função da sua imagem. E lembrando que a Tia Má também, além de ser uma mulher negra, é uma mulher gorda, periférica e que defende essa bandeira em rede nacional. Então, a gente sabe que é um corpo que vai ser alvo de crítica o tempo todo. E sempre não é racismo, né? Porque a gente não vive num país racista. Então, sempre é porque não orna bem com o horário, porque não é bem apropriado para o ambiente. Então, sempre vem com esses disfarces, né? Fiquem atentas. E aí é só pensar assim, faz sentido se fosse um corpo branco? Se não fizer sentido, se não fosse um corpo branco, é racismo. Gente, agora que a gente acabou a parte do cabelo, tem alguma dúvida? Ô, Lilian, queria comentar que eu Oi, Fábio, bom, que eu vi no MGTV, para quem também sou de Minas, sobre o caso de racismo que teve num condomínio lá em Belo Horizonte, sobre a pintura a do pintura, prédio. sim. Então, engraçado você ter essa aula justo nessa semana, onde a gente ouviu do excelentíssimo vice-presidente que fala Brinha, Ah, tá, que a gente não tem que não racismo, existe, né? não existe racismo, não. Isso é uma coisa que é tratando, porque o racismo
é quando eu morei nos Estados Unidos, em que o preto sentava atrás do ônibus. Falei, existe só uma maneira de ser racista, e essa única maneira não existe aqui. Então, enfim, é tristeza quando liga a TV. Mas eu achei interessante sobre o caso da pintura do prédio, que a própria artista tinha, né, essa intenção desse ato político de trazer mais imagens negras e tudo. Foi uma convenção, todos os moradores param. E aí, quando de repente tinha uma mulher negra, opa, não é isso que eu queria. E aí, enfim. Então, que bom que o próprio condomínio, o síndico, entraram com ação contra esse morador até, por Sim, racismo. sim, e Mas aí é onde eu... lembrando que o racismo não existe. Mas, Lembrando que ele não né? existe, claro. É, Mas, de certa maneira, é onde eu falo assim que a gente consegue perceber os nossos avanços. De novo, não que não tenhamos muito, muito para caminhar, mas a gente percebe que o condomínio, tendo um síndico branco, levantou essa bandeira de então falar, olha, se tá ruim para você, então a gente vai resolver isso na justiça, porque já estava acordado. Outra parte desse processo que eu acho interessante, só tinha um condômino que de fato se incomodou. Então a gente percebe sim. que as pessoas, elas podem até ser racistas, mas elas vão ter que começar a pensar um pouquinho mais antes de expor o seu racismo. Porque Aham, não vai ter mais negros dispostos a ficarem calados e fingir que tá tudo bem, né? exato. E o Dante é a justificativa dele, que a imagem não ornava Não ornava. É com. sempre uma questão É, estética, né? Uma interpretação ruim, não é, orna, não é bonito. E essa ideia de se colocar o que é ou não belo, né, de maneira impositiva, também é uma ideia muito colonial e que funciona bastante, né? Tanto que a uhum, gente vai ver quando nós vamos falar da solidão da mulher negra retinta, né? Que é importante a gente marcar isso. Bom, também tem exatamente esse mesmo enlace do que é estético, né? E a gente sabe também que não é de hoje. Então, a gente precisa ficar bem atento quanto a isso. E quanto consultoras de imagem, é nossa obrigação. É nossa obrigação, enquanto consultoras negras, em cuidar dos nossos, enquanto consultoras brancas, entender a responsabilidade que é ter esse lugar de privilégio e se posicionar. Né? Ser antirracista não é só colocar hashtag tela preta. Design de resistência, gente, são as joias de crioula. E a Renara vai falar muito disso, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Inclusive, ela está fazendo eu acho que é uma palestra. Depois eu vou tentar compartilhar no grupo para vocês. Prof, O link. Oi! Se você me permite, eu copio, né, os materiais e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela. Ela é Eu maravilhosa. eu fiz o Negras Maneiras de Vestir dela. E tem uma aula só das joias de crioula. Sim, ela é Então, muito maravilhosa. esse slide me fez voltar lá nas aulas dela, assim. Fiquei muito feliz dessa coincidência. Sim, não é coincidência, ela é referência. Que ótimo, então. Que ótimo que eu tô bem, então. Demais. Mas, enfim, a resistência, gente, ela vai se dar por várias formas, né? Primeiro, porque era um momento onde se conseguia colocar os seus símbolos afro-religiosos sobre materiais nobres. Então, pensa, tudo aquilo que estava sendo condenado era um lugar onde eles iriam estampar sobre o que tinha de mais nobre, que era ouro e prata. Né? Então, isso também era uma resistência. Era uma resistência porque uma mulher negra que portava essas joias, seja ela, né, alforriada ou libertas, simbolizava também a preservação da sua cultura e construção identitária. Ou seja, exatamente isso que a gente trabalha, né, que é a manutenção da autoestima e principalmente
a resistência da condição de mercadoria a qual ela estava submetida. Então, as joias de resistência, elas tinham esse poder, né? É de fato um poder. Uma coisa que a gente precisa pensar é que quando nós vamos falar de referências estéticas negras no Brasil, não existe nada que seja puro enquanto África. Porque toda cultura, ela vai passar por olhares. E nesse sentido, uma cultura onde passa por um olhar colonial, ela também vai absorver um pouco disso, seja por sincretismo, seja, enfim, vai ter essas misturas, tá? Então, essas joias, elas também vão ter essas misturas. E elas vão aí trazer essas referências de técnicas de confecções africanas, europeias, uma mistura do católico, islâmico, tá? Vai acontecer. E nem por isso ela deixa de ser resistência. Quando a gente vai pensar nos balangandãs, quando a gente vai pensar nos fios de contas e de pulseiras, que também são feitos, né, de fios de conta, a gente vai ter um pouco disso, vai ter braceletes com representações mais da Europa, enfim. Mas ele não deixa de ser uma joia de resistência, tá? Principalmente porque algumas mulheres eram conhecidas por serem as negras de partido alto. Elas eram percebidas pelas suas vestimentas, que era basicamente estruturada na veste da baiana, né? Essas mulheres eram conhecidas por terem enriquecido justamente pelo ofício de ganho, que é para a venda de tecidos da costa, objetos africanos ou de comida de rua, que são as quitandeiras, né? Sempre vestidas com riquezas de detalhe. E a recriação da África aqui no Brasil se organizou a partir da civilização Bantu. A sua estética, cultura, teve muita influência na religião do candomblé, e as indumentárias das mulheres de ganho falam muito da personificação do sagrado africano com a integração da diáspora. E o que é interessante da gente pensar? Essas mulheres, elas trabalhavam e elas eram escravas de ganho mesmo, eram mulheres de ganho. Elas trabalhavam para vender e parte desse dinheiro ficava com elas. Nossa, Lili, então era muito fácil comprar a própria alforria. Claro que não, né, gente? Imagina que você tem uma mulher que é sua escrava, ela trabalha de graça para você, você não paga nada por ela e ela rende, ela te traz dinheiro. Quando ela tem um filho, ela dobra, então, a sua possibilidade de ganho, porque você é dono dela e é dono também dos seus filhos. E, para além disso, qual que é a vontade de um país onde você é contado e visto como rico, tendo o maior número de escravos, em deixar que essas escravas comprem a própria liberdade? Então, muitas vezes, essas mulheres, elas precisavam sair com tudo o que elas tinham. Quando a gente vê, assim, um excesso, né, nas imagens, não é só porque elas achavam que era bonito, porque também trazia essa referência do quanto elas estavam perto de se conseguir, ou já tinham conseguido e estavam, né, com as suas posses, mas elas precisavam sair com tudo o que elas conseguiram. Então, elas sempre vão carregar tudo o que elas tinham. E por isso que sempre que elas conseguem, né, essas vão ser lidas como a de partido alto, porque elas têm aí uma referência no seu corpo, na sua veste, de tudo que elas têm. E aqui, essa unhazinha que é minha. Que depois do álcool em gel nunca mais ficou desse jeito. Mas quando eu tinha a oportunidade de participar de palestras, eu tive a oportunidade também de ter acesso a um acervo de uma joia de crioula, que era esse designer de resistência, né? E, gente, é tudo de um detalhe, de uma riqueza, assim, impressionante, impressionante. Cada detalhe, minuciosamente, pensando assim, não existiam fábricas para isso, né? Não tinha um maquinário que fazia a pinça, não. Então, assim, é surreal perceber o quanto que o nosso povo realmente é um povo de tecnologia e saberes.
trabalhar a consultoria de imagem com mulheres negras é também, por muitas vezes, trabalhar com a ancestralidade dessa mulher, que adorna o seu corpo e restitui sua beleza em uma estrutura colonial ainda no século XXI. Gente, se vocês forem marcar, tirar foto, postar no Instagram, marquem a minha pessoa. E marquem a escola também. Então segura esse slide aí que eu vou tirar a foto. Ai. Fazendo uma pose de... Ai, Deus. Mas é isso, gente. A gente também, quando essa mulher se desbela, quando essa mulher se permite se ver bela, porque é ela que tem que se permitir, a sociedade não vai fazer isso. Então, isso já é um ato político, tá? E é muito importante a gente trazer aqui, que esses dias eu vi umas pessoas tendo uma confusão, que um ato político não é um ato partidário, tá? E Sueli Carneiro já falava disso, né? Que entre direita e esquerda, se continua preta. Então, a gente precisa ter a concepção que ser político, ser um corpo político, não é um corpo partidário. Partidos se aproveitam da pauta para, então, conseguir se estabelecer na sociedade, tá? Então, sempre haverá uma dependência do nosso movimento e não de um movimento partidário, tá? Só para a gente deixar isso bem claro. Ou bem escurecido. Como que a gente vai aplicar esse repertório? Bom, é importante a gente perceber que é quando a gente vai falar das rendas, desse vestir branco, do ombro a ombro, todas essas referências são referências das baianas. Né? Então é importante a gente trazer. Quando a sua cliente gosta de um tweed, você não vai falar com ela que, ai, nossa, Chanel. Quando essa cliente quer um pretinho básico com pérolas, a Chanel não inventou as pérolas, porque ainda vai ter isso, né? Uai, mas outras mulheres também usavam o ombro a ombro e a roupa branca. Claro, gente, claro que outras mulheres também usavam. Mas aqui no Brasil, a nossa referência são as baianas. A nossa referência estética são as baianas, tá? E se a sua cliente se incomoda com essa referência, bom, ela não pode usar, porque se ela se incomoda e usa, ela está promovendo uma apropriação cultural, que inclusive é o próximo e o último tema que a gente vai abordar aqui. Porque, e quando essa cliente, uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, assim, né? De perceber o que é apropriação cultural. Tem muita dificuldade. E eu achei que era muito relevante a gente trazer e finalizar com isso, para a gente ir ruminando todos esses pensamentos. Mas, bom, me parece que essa pulseira live, a live da Vivara, onde você vai atribuir signos para cada balangandanzinho disso, você vai colocando ali, eu viajei para tal lugar, eu vou colocar, então, um balangandanzinho desse aqui. Eu vou colocar uma pimentinha para me proteger, eu vou colocar... Me parece bastante com as joias de crioula. Alguém discorda de mim? Alguém discorda? Então, essa é uma questão. Outra, a nossa cliente, então, Lília, apropriação cultural, a mulher branca não pode usar aquilo que é de negro. A apropriação cultural vai muito, muito além disso. E é importante a gente discutir, porque não é uma discussão rasa do que pode e não pode. Primeiro, porque quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de quem tem poder de mando numa sociedade. E se a gente está falando de um racismo contra o negro não tem um poder de mando, ok? Ele não tendo poder de mando, nós não temos o poder de dizer o que uma mulher negra vai usar ou não vai usar. Então, a gente começa a pensar por aí. Essa discussão do pode, não pode, é uma discussão anacrônica, porque nós não conseguimos ter o poder de mando e dizer quem vai e quem não vai usar determinada coisa. Nós não estamos nessa posição. Segunda coisa que a gente precisa pensar, a apropriação cultural ela não está dizendo apenas do usar ou não usar.
Vamos supor, esse vestido aqui, que notoriamente é uma referência baiana, ombro a ombro, renda, branco, babado, enfim, detalhes, é uma referência direta, né? Quase que não sofreu influência nenhuma do tempo. Influência direta. Essa cliente branca pode usar esse vestido? Pode usar esse vestido, mas essa cliente branca, ela sabe das referências desse vestido? Porque se ela não sabe, nós, enquanto consultoras, temos a obrigação de dizer. Sendo nós brancas ou negras. Ok? E aí, a gente vai pensar quando que é apropriação cultural? Bom, a apropriação cultural vai se dar aqui, por exemplo, quando essa mulher, ela não vai comer o acarajé, vai comer o bolinho de Jesus, porque o acarajé é do demônio, mas vai vestir esse vestidinho lá em Búzios para pular 7 ondinhas no final de ano. Entenderam a apropriação cultural? Como é que funciona? Lília, Oi. deu uma pequena falhada aqui. Você pode repetir? Posso sim, Da sua Flávia. explicação mesmo. Eu tô Obrigada. falando. Deu a melhor parte, Flávia. Pois é, pois é. Então, a gente estava discutindo, Flávia, se é apropriação cultural essa mulher branca usar esse vestido, que é uma referência direta à mulher às baianas, né? E aí a discussão não é tão simples do pode ou não pode. Primeiro, porque nós não conseguimos ordenar numa sociedade racista. Nós não temos esse poder de mando. Nós não conseguimos dizer o que uma mulher branca pode ou não pode usar. Elas dizem. Elas apropriam. E elas usam do corpo da maneira que bem entender. E distingue quem é o corpo que é sexy, não é. E distingue qual que é o corpo que serve para casar e não serve. Nós não temos esse poder de mando. Ok? Então, essa é a primeira parte quando a gente vai pensar em apropriação cultural. A segunda parte é que a gente tem um passo a passo para pensar em apropriação cultural. A apropriação cultural se dá principalmente quando tem uma negação, seja política, cultural, de determinada coisa. Então, essa cliente, por exemplo, se ela é uma cliente que não vai... Aí eu vou até repetir a piada, porque as meninas gostaram, senão... Mas, enfim, se essa cliente não sabe qual que é o significado dessa vestimenta, é uma obrigação nossa, enquanto consultora de imagem, informar. Ponto. Segundo, se essa cliente não come o acarajé, porque o acarajé é do capeta, mas ela come o bolinho de Jesus, porque o bolinho de Jesus é de Deus, e veste essa roupa para ir a Búzios, pular 7 ondinhas no final do ano, ela está fazendo uma apropriação cultural. Entendeu? Então é isso. Apropriação cultural é quando você tira o valor. E sabe como que a gente vai usar na consultoria de imagem? Ela vai ser descolada. Eu uso isso porque eu sou descolada, eu sou fashion. E aí, tenho muito cuidado com essa palavra, porque o descolado nada mais é do que um caminho bem pensado para se descolar as coisas dos seus signos, tá? Então, ser descolado não é algo maneiro, não é algo legal. Ser descolado é algo irresponsável e muitas vezes criminoso. Porque a apropriação cultural é crime, né? Então, como que eu vou pensar, Lília, se eu estou lidando com essa cliente, encaminhando ela para processos em que ela vai acabar gerando aí uma apropriação cultural ou não? Eu fiz o passo a passo para vocês entenderem a apropriação cultural, tá? Então, passo 1, entender que as culturas negras indígenas são culturas de resistências. Não use a moda de forma descolada. Não tem como eu vestir esse vestido e dar 7 pulinhos na praia de forma descolada, maneira. Não tem como. Não tem como eu colocar um turbante na cabeça de forma descolada. Não tem como eu usar um cocar de forma descolada. Não tem como descolar, tá? Primeiro passo. Segundo passo. Ai, gente, a Black Friday tá difícil aqui, viu? Tá subindo notificação para vocês também?
Ah, então tá bom. Segundo passo, entender qual que é o lugar racial, étnico, de quem faz o uso desse elemento de outras culturas. É importante perceber a classe, o grau de influência pública e o contexto. A costureira da esquina, da periferia, aqui, da esquina da minha casa, viu um tecido e achou ele lindo, porque tinha lá uns desenhos, umas coisas diferentes, e comprou para poder fazer um tecido para ela. É uma mulher que que está completamente apartada de todas essas discussões, comprou o tecido sem saber da origem, sem saber de nada disso, tudo isso que a gente está falando com ela. Às vezes ela não tem nem escolaridade, instrução. Ela está fazendo apropriação cultural, gente? Não, né? Não está fazendo apropriação cultural. Realmente ela achou bonito e está usando. Agora, convenhamos que quando uma Prada pega determinada referência, com todo o poder, com toda influência, com todo o contexto que é ganhar dinheiro com estética, não. Ela não está fazendo sem querer, ela não está fazendo na inocência, tá? Terceiro passo. Questão da apropriação cultural é sobre uma estrutura de poder dominante que define quem é inferior e como se pode dispor de suas produções culturais e até dos seus corpos. Então, se você percebeu que, que aquela cliente, de determinada forma, vê aquilo ali em uma mulher branca como bonito e uma mulher negra como feio, é apropriação cultural. Quando a gente está falando que determinado signo, em determinada cultura, e aí a gente pode pensar no samba, por exemplo. O samba que o Tom Jobim canta é um samba limpo, é um samba puro. É um samba que é de melhor qualidade. É um samba de primeira categoria. Mas aí quando a gente vai pensar no samba que veio da favela, que não está falando lá de ver o Rio de Janeiro do avião, que não tá falando da dor de acordar todo dia, da saudosa maloca, aí não. Aí esse não é bom. Mas é samba. Não, mas esse... Não. Se é o mesmo, então a gente precisa trocar o nome. Tem que ser bossa nova. Isso é apropriação cultural. Tá? E apropriação cultural é a colonização do que não se pode destituir literalmente. Olha, rasparam os nossos cabelos, não apagaram toda a nossa história, misturou os povos de forma, ao nos sequestrarem, misturou as etnias e fez tudo uma bagunça que só. Não deixaram nada, mas ainda assim a gente consegue ter as nossas referências, consegue se apegar às raízes. Por quê? Porque não conseguiu destituir literalmente. Então, a apropriação cultural, ela vem para deixar descolado. Ela vem para poder conseguir, então, colonizar aquilo que não foi possível apagar. Tá? Portanto, se tem alguma ideia de superioridade, dominação e negação da origem ou da história, questões religiosas ou políticas, não é uma questão de intenção ou de homenagem, é apropriação cultural, tá? Então, a gente precisa sair desse rasinho do pode, não pode e entender o porquê, o como. E aí, se a sua cliente, ela vai usar determinadas... Por exemplo, nós temos várias pessoas brancas de Umbanda, né? E elas vão usar turbante, mas elas estão cientes de tudo aquilo que está dentro daquele contexto. Elas estão cientes e elas também valorizam. Outra coisa é você usar porque é fashion, mas o terreiro é do capeta. Aí eu vou comer o bolinho porque ele é gostoso, mas o meu vai ter nome de bolinho de Jesus. Eu vou ter o cabelo assim porque eu acho bonito, mas com aquele povo preto ali eu não vou me misturar. Entendem? Então é nessas relações que a gente vai perceber a apropriação cultural. E casos que a gente tem na moda, casos a gente tem bastante. E eu deixei aqui... Essa dessa mulher aí, que eu até esqueci o nome, assim, da taquicardia. Se estivesse filmando a aula, a reação de todo mundo foi a mesma. Meu pai. Eu acho que ela vai ficar gravada, está filmando, depois eu vou ver de novo.
Mas, enfim, casos na moda. Apropriação cultural acontece? Acontece muito, gente. Inclusive, a moda é um dos maiores veículos para conseguir levar essa ideia do que é bonito, do que é feio, do que é aceitável ou não é, dos traços, quais são os traços que são bonitos e quais que não devem ser benquistos, enfim. Né? A gente tem uma responsabilidade gigantesca. Pode falar, Maria. Inclusive, é uma coisa que eu repenso, assim, ultimamente, tá sendo muito presente, muito acessório, muito colar de miçanga. Miçanga, a gente vai falar. Nossa, a gente não tá fala, uma não, coisa... fala lá em cima, né? Falou, e tenho certeza que muita gente compra e não faz essa correlação entre as guias, por exemplo, né? Sim. Então, a guia é ruim, mas aí comprar um colar lá na Renner igual... Exatamente sobre isso, sabe? Exatamente sobre isso. Então, eu penso que a gente tem essa responsabilidade. E aí, essa responsabilidade não é a gente enquanto mulher negra, não. É a gente enquanto sociedade. É a gente enquanto lida com a construção do belo para nossa cliente, tá? Por quê? Porque qualquer mulher branca pode pegar a associação, estudar, entender o que ela está indicando como referência estética para cliente dela. Isso não é algo surreal, não. É algo possível. Qualquer pessoa que aprendeu Chanel, Prada, enfim, ela consegue, né, se propor a estudar isso também. Agora, se não quiser, também é um lugar de conveniência, né? Então, a gente precisa pensar. E aqui, por exemplo... a gente vai ter casos assim, é isso, né? Esse caso dessa senhora que foi expulsa da Vogue, ela é um caso muito engraçado, porque começa assim, olha, era racismo, porque ela está sentada e está reproduzindo uma era colonial. E aí a justificativa dela é que ela acha tudo muito lindo. E que então ela não estava sendo racista, porque era tão lindo que ela queria reproduzir no aniversário dela. E aí ela senta, que eu não tenho conhecimento, tá, gente, do candomblé, enfim, eu não tenho conhecimento profundo, mas eu sei que essa cadeira é extremamente importante. Eu sei que para uma pessoa sentar nessa cadeira, ela tem que, E aí, ela, como uma mulher branca, simplesmente por achar bonito, se apropria de tudo isso e então é ela a enaltecida na festa e coloca, então, as mães de santo para poder colaborar com o processo de homenagem que ela resolveu fazer com a sua festa. Né? E aí que a gente vai entender a que nível que a gente chega, assim, de achar que apropriação cultural é um elogio. Né? Se eu estou usando do seu saber, você deveria se sentir, então, muito homenageado, né? Se eu me aproprio do que é seu, você deveria se sentir muito bem com isso. E aí ela consegue virar público para justificar essa bizarrice. Então, o famoso, assim, tô te fazendo um favor, né? Tô te fazendo um favor. Poxa. Como que você tá reclamando? Tô gerando emprego. Tô gerando, exatamente, eu ia falar isso. Olha aqui o tanto de gente, renda que eu movimentei na minha festa. Economicamente, total. Então, assim, é isso, né? Outra apropriação. Porque o quê? Porque é filha do capitalismo, é o pai dela. Sim, exatamente. Boa filhinha do capitalismo. E aí a gente vai ver, assim, por exemplo, essa sandália da Prada, que eu anotei, gente, só que eu acho que ela tá avaliada em R$100 mil e ela é vendida, tipo, a 50, sendo um patrimônio histórico. No Nordeste, sendo um patrimônio histórico, a pessoa que compra com selo, sabendo que é uma sandália nordestina, que tem aí todo o processo, né, de se tornar patrimônio histórico, que tem... A pessoa vai comprar por R$50. Mas se ela for comprar da Prada, ela vai ter que dar aí... Dá para comprar a feira inteira de uma vez só, né? Deixa eu verificar aqui onde que eu coloquei que os valores são... Eu vou olhando aqui enquanto eu falo. Só para a gente adiantar, porque a gente passou uns 17 minutinhos aqui, né? Mas a gente vai ver...
Eu fui passando sem olhar minha cola e agora eu me perdi. Aí, ó. Ela é vendida por R$ 1.000. É isso. Na verdade, gente, perdão. Aqui eu perdi. Apropriação cultural, desculpa. Isso. Não, eu me perdi aqui. R$ 1.000 é essa blusa aqui, olha. Essa blusa que vai ser vendida por R$ 1.000. Deixa eu confirmar aqui. Não, é isso mesmo. Ela vai ser vendida por R$ 1.000. E, na verdade, em 2015, essa grife, ela utilizou sua coleção, todos os bordados feitos há mais de 600 anos pela comunidade mexicana de Santa Maria. E ela colocou ali na peça como se fosse uma versão tribal, né? Aqui a gente vai fazer um tribal para nossa coleção de verão. E é isso. As costureiras ganharam quanto? Total de R$ 0. Nenhum reconhecimento. Absolutamente nada. Então, e a cada blusa dessa era vendida no valor de R$ 1.000. Tá? A Kardashian, ela também passou por um processo de ter que rever o nome da marca, né? Porque ela queria usar o nome kimono. E aí ela teve que rever isso daí. E eu acho engraçado, eu coloquei essa daqui que é assim, ó, depois de longos, que eu nem coloquei, porque existem vários outros, tá, gente? Mas enfim, depois de Chanel, de Gucci, a nova coleção Carolina Herrera, e ela é famosíssima pelas apropriações. Assim, é uma atrás da outra, eu fico maravilhada com isso, do quanto que a pessoa pode responder tantas vezes pelo mesmo crime. Por quê? Porque vale a pena, né, gente? Vale a pena. Então, de novo, ela teve aí mais um processo de apropriação cultural. E aí a gente vai pensar, por exemplo, aqui também teve um caso de um chefe que queria proteger a baunilha, que a comunidade quilombola plantava e cuidava, e aí para proteger a baunilha ele foi lá e registrou. É uma proteção que eu fico assim, sabe? Então, para proteger a baunilha, ele foi lá e Lilia, eu li hoje sobre isso, eu fiquei furiosa. Que desgraçado, escroto, desculpem o palavrão, filho da puta, porque é um filho da puta, sabe? Para proteger. E aí eu fico imaginando a cara que a pessoa tem de vir a público para dar essa justificativa, gente. Não, mas eu estava protegendo. Ninguém percebe do quanto que eu estava protegendo. Então, gente, eu finalizo com as referências para vocês, tá bom? Sem Perder a Raiz foi um livro que praticamente foi presenteado por Indianara, que é daqui de Belo Horizonte, que foi um dos presentes desse ano. Eu queria muito, 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 desde o meio da pandemia, né? A Josi viu esse processo todo. Queria muito, muito cortar o cabelo com ela, e eu consegui ver essa experiência de ter alguém que realmente cuida, né? Eu falei que eu nunca tive essa experiência de cortar o cabelo com alguém que cura. E ela é uma cabeleireira que cura. A fala cura, o cuidado cura, o afeto cura, a responsabilidade de fala cura. E aí, um dos presentes que eu tive ali, além de tudo, ela fez a indicação do Sem Perder a Raiz, e que foi um livro fundamental também para a estruturação dessa aula corridinha para vocês. Rainará, uma pessoa que eu acompanho em tudo. Eu falo que o meu sonho é poder receber ela para fazer um pão de queijo aqui na casa. A gente já tá combinando. Eu tenho que fazer um pão de queijo para você. Me chama, eu tô perto. Pode vir também. Quando esse coronga for embora, a gente tem que se reunir. Eu tô longe, mas eu vou. Vamos marcar isso. Gente, olha, eu não sei nem se eu podia contar. Depois a Ecole me chama atenção se eu não puder. Mas, no ano que vem, a gente vai ter
vamos ter encontros presenciais, vamos ter um curso extensivo, vamos ter material exclusivo para coloração de belezas negras, sem bugigangas de adaptação de coloração de pessoas brancas para pessoas negras, que é uma evolução do primeiro curso e do segundo, né, de coloração pessoal para belezas negras, que foi ministrado junto com a professora Luísa. Então, assim, muito feliz, que eu sei que muitas de vocês também apoiaram esse projeto e ele tá crescendo. Estamos! E eu e a Fê, eu tenho certeza que eu posso falar no nome dela, que a gente é muito orgulhosa de fazer parte da primeira turma. Gente, eu fico muito feliz. E vai ter surpresas para a primeira e para a segunda turma, viu? Aguardem, aguardem. Mas, enfim, depois a gente vai ter a História da Beleza Negra no Brasil, que também foi um livro muito especial para mim. Esse presente veio de Joselena, que está aqui na turma com a gente, que ela tem a página Negra Vaidosa, para quem ainda não conhece, e que ela levanta pautas extremamente importantes diariamente. Então, assim, outro presente que valeu muito a pena. E um presente que não foi um presente de internet, foi um achadinho. Amo achadinho. Meus achadinhos são assim. De fato, é uma coleção, né? Faz parte de uma coleção Feminismos Plurais. Mas o livro se chama Apropriação Cultural, do professor Rodney William, que é um livro assim, super rapidinho, um livro de bolso, um livro muito fácil de ler. Não ganho nada para falar isso, mas a Amazon está na promoção. Então, assim, vale a pena comprar. O livro, tá, esse primeiro, Sem Perder a Raiz, eu acho que ele saiu de R$60, que foi quando eu comprei. Tá quase a metade do preço, se não estiver pela metade do preço. Então, super vale a pena. E o Feminismos Plurais também, vale lembrar que é de uma editora independente, né, gente? Então, vale muito a pena apoiar, porque a gente sabe do quanto que é difícil a gente, enquanto povo preto, manter os nossos projetos. Então, vale muito a pena. Todos valem muito a pena. Finalizamos, então. Por favor, muito obrigada pela presença de todos vocês até aqui. Se vocês quiserem, puderem, né, abrir o microfone para falar se valeu a pena, por que valeu a pena. Menina, eu tô passada. Em tão pouco tempo você passar tanta coisa. E assim, foi a primeira vez que me definiram apropriação cultural de maneira tão objetiva, sabe? Sem firula. Sem firula, cara, direto. Sim, eu tô assim muito impressionada mesmo, sabe? Eu sabia que eu ia aprender muito com você, mas olha, tô passada. Não viu nada ainda. Gente, eu fico muito feliz, muito feliz. E assim, Josi, tem uma troca muito grande, né? Eu te acompanho super há muito tempo. Então, que bom poder trocar, que bom. Nossa. Mas alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para dizer? Eu sempre, né? Primeiro Sabe o que concordo. eu costumo falar? Que a gente não é prolixo, a gente tem muito a dizer. E a gente ficou calado o tempo demais, então vamos falar. Exatamente. Eu não falo pouco à toa. Eu não falo muito à toa. Não mesmo. Primeiro, concordo com a Fernanda que a Josi não viu nada. A Lilian é perfeita. Fique aqui que você vai se dar bem. Segundo, que eu também concordo com a Josi, sim, eu também tô passada, porque eu ouço criação cultural e tudo que eu ouço que eu não conheço, não entendo, eu jogo no Google, o pai dos inteligentes. E nunca consegui entender, já entendi um pouquinho aqui, um pouquinho assim, enfim. Primeira vez que eu entendi como luz, né? O que é apropriação cultural e, assim, o seu didatismo me choca. Ai, obrigada, gente. E o porquê que valeu a pena simples, essa né? aula o que valeu a pena, assim, eu não tenho outra palavra para dizer senão potência. Potência demais essa aula, muito interessante, mesmo a gente aprendendo e estudando, é sempre muito. Eu não tenho mais o que dizer. Você tem um didatismo que, no dia que eu for em BH, quem vai comer esse pão de queijo sou eu. Entendeu?
eu vou na sua Eu casa e também eu vou quero, eu levar um também quero, caderninho, Flávia. porque a nossa conversa, eu vou estudar a nossa conversa. Eu tô indo semana que vem, by the way. Que delícia! Olha, eu vou tirar, inclusive, eu vou contar isso esses dias. Eu não posso dar mais mentoria à parte, viu, gente? Isso é importante de falar, que com esse novo processo com a Ecole, eu não posso mais dar mentorias à parte, mas eu posso dar mentorias Fazer pão de queijo. pela Ecole. Então, é só entrar em contato com a Ecole. Não é caro, tá? Já antecipo. É só entrar em contato com a Ecole e aí a Ecole faz esse intermédio. Mas, gente, eu fico muito feliz. E, Flávio, para mim, a maior dificuldade para dar essa aula era elencar o que seria mais importante. Porque a gente tem muita pouca facilidade de ter acesso ao que é importante. Então, acaba sendo assim, o que é importante? Nossa, importante é coisa demais. Não dá para falar em uma hora. Mas, então, eu via dentro desse... Né, a gente sempre está estudando, eu acho que isso é muito importante. A gente estudar e não se fechar na própria bolha. Isso faz muita diferença. Porque quando a gente estuda e se fecha na própria bolha, a gente acha que aquilo já não tem mais importância. E aí a gente não se dá o espaço de perceber o que a coleguinha está querendo saber. E às vezes aquilo que é muito complicado para a coleguinha é exatamente aquilo que você tem para entregar. E vice-versa. Eu acredito muito na troca. Eu acredito muito na troca. Então, a apropriação cultural foi um desses temas que eu pensei, mas toda vez que eu faço atendimento, toda vez que eu ouço a queixa de consultoras, elas ficam perdidas nisso daqui. Então, eu fico muito feliz que, de fato, foi assertivo, então, né, Flávia? Um pequeno resumo, assim, que eu acho que, sim, a gente cria uma linha de raciocínio, né? Então, foi lá desde o começo, falamos sobre passabilidade, sobre colorismo, depois apropriação cultural, resistência, cabelo, enfim. É uma série de coisas, mas que a gente consegue fazer um link entre tudo. Não são conteúdos Não é aleatório, soltos. né? Exatamente, que daí você não consegue juntar nada com nada, assim. Tudo faz sentido. Então, acho que objetivo concluído com sucesso. E eu acho que para mim é muito importante que vocês consigam aplicar isso nos atendimentos. Porque claro que a gente sabe mais da gente mesmo, né, enquanto mulheres negras, mas conseguir aplicar isso nos atendimentos, distribuir esse conhecimento é muito importante, tá, gente? Então eu fico, nossa, eu tô muito feliz. É a primeira aula que eu dou completamente sozinha, né? Já tinha montado o material, mas sozinha, primeira vez aqui pela Ecole, então eu fico Amei demais. Nossa, parabéns. Amei demais mesmo. Queremos Tô louca para o fazer. nível avançado. Exato. Eu quero fazer o curso completo, gente. O curso completo, socorro. Quero fazer tudo. Ô Lília, eu queria só fazer um adendo aqui. Primeiro, que você foi sim assertiva. E isso é engraçado, assim, que como a Fernanda, você fez tipo uma linha do tempo, né, no tema. E o curso que a gente fez, eu comentei, isso já tem uns 3 meses, eu acho, né, que foi a primeira turma. Eu comentei que eu estou em um de me reconhecer como negra, que eu tava assim, será que sou, será que não sou? Por quê? Eu me vi, essa aula todinha é minha vida aqui, eu me vi nessa aula. Porque por exemplo, eu sou uma pessoa, pode ver clara, mas eu sempre vivi, os únicos 37 anos e entender que todos os pretos e negros que eu conhecia são todos da minha família, que eu convivia. Assim, eu só convivi com preto na minha família a vida inteira. Então, eu sempre tive no meio de branco, a minha pele é clara. Eu nunca me vi uma pessoa negra e eu tô me descobrindo isso. Isso não, desculpa, assim, né? Foi sem querer. Entendi. E o fato de eu ter decidido pela transição não foi uma consciente, eu sou negra, eu vou passar pela transição. Eu caí na transição de paraquedas. Enfim. Então assim, aí eu fui vendo, e eu fui vendo os olhares, eu fui vendo as perguntas, aquela coisa que você falou, do cabelo crespo ser uma coisa muito trabalhosa.
as primeiras perguntas, hoje eu cortei ele curtinho para ele crescer é, natural, sem química alguma. Mas eu passei a transição, o primeiro momento, chapinha, depois eu fiz um tal de beleza natural, esticou meu cabelo, Ai, aí foi aí que beleza eu natural me decidi. mata. Pois é, e é um trem assim que eu tava totalmente ignorante, porque fiquei 20 anos fora. Cheguei aqui no Brasil, o boom era a transição, e eu cheguei assim, cara, eu preciso ir num salão para dar um jeito, porque enquanto eu morei fora, eu cortava meu cabelo, passava chapinha, enfim, eu não cuidava. Aí, cara, esse trem aí, eu falei, tá, que eu não sabia. Odiei, cortei meu cabelo curtinho, tá crescendo. E antes de eu cortar ele curtinho, ele tava do tamanho do da Fê. Nossa, mas seu trabalho dá, o seu cabelo dá um trabalhão, né? Não, difícil, né? Cuidar. Aí eu falava assim, olha, é o mesmo trabalho, talvez menos, do que eu tinha todos os dias de manhã, que eu tinha que acordar 30 minutos antes para passar chapinha na minha franja. Então, enfim, para depois de meia hora na umidade, o cabelo ficar todo oriçado. Então, não dá trabalho. Então, ou seja, as perguntas que as pessoas fazem fizeram para mim, enfim, É um engraçado que desabafo, um eu falei no depoimento. curso, né? Não, é importante isso, Flávio, porque quando a gente expõe, quando a gente fala, a gente constrói para nós mesmos. Você não está falando para mim, você está falando para você, sabe? Então é importante falar. Como eu te disse no primeiro módulo, eu não sou negrômetro de ninguém, mas a gente tem que perceber que dentro do... Quando a gente vai entender todo o processo do colorismo, enfim, a gente vai ver, por exemplo, esse homem negro que morreu, que foi assassinado, né, no Extra, o Alberto, ele não era um homem negro retinto. O que normalmente acontece de forma mais frequente para homens retintos. Mas ele carregava no seu corpo Um estereótipo, né? os estereótipos que dizia a ele que ele era negro, que dizia à sociedade que ele era negro. Então, essa percepção, a gente não nasce racializado, né? A gente vai se racializando, a gente vai sendo racializado no processo. Então, entender como que o racismo te toca é importante, né? Agora que você está trazendo, que te toca e tudo, é importante. E é importante também entender em que medida, né? Porque a gente vai ter a gente vai perceber isso, assim. Por exemplo, ele vai ter um cabelo que eu não vi direito, mas me parece que é um cabelo crespo que precisa ser raspado, né? Vai ter tatuagem, é um corpo gordo. Enfim, então ele vai carregando, vai somando. É um corpo periférico, então ele vai somando as questões. E olha, nenhum corpo não retinto, então, não foi capaz de se livrar do genocídio. Né? É que eu sempre, claro, eu acho que a gente sempre tem um momento de virada de chave, né? Eu sempre me entendi como preta, mas em até determinada idade eu achava que eu não sofria preconceito e racismo, enfim. Então, porque a gente vira essa chave e começa a identificar mesmo, né? Exatamente. Mas assim, que nem a Flávia falou assim, uma coisa que eu sempre tive pra mim, que eu também sou mega clara e aqui em Curitiba é frio, então, tipo... Ah, você é de Curitiba também? Sou. Então, assim, eu sou preta, né? Mesmo lá no verão, em janeiro, assim. Então, durante o inverno piorou. Mas nesse comentário de você não é tão negra assim, eu sempre penso no sentido de que a sociedade não me entende como uma mulher branca. Né? Então, assim... essa leitura, quando a gente vai pensar, é importante a gente pensar nas passabilidades também, né? Sim, total. Naquilo que eu falei. Então, assim, como que é essa passabilidade? Como que é esse nível? Da mesma forma que as pessoas brancas precisam entender o seu nível de privilégio, que elas de fato têm privilégio. Sim. Nós, enquanto... Não, é porque é isso, assim, essa semana uma seguidora me chamou para conversar uma coisa aleatória e a gente foi conversando e caiu nesse assunto. E ela estava falando muito disso, assim, da falta de consciência também de se perceber, nós, mixigenadas,
que Sim. sabemos agora como chegamos nessa mixigenação, que não é nada romântica, o quanto que é difícil Sim. perceber um lugar e dar fala. Por isso que, por exemplo, eu já sempre começo falando, sou uma mulher negra, mas não sou eu a bandeira, né? Não sou eu a bandeira da beleza negra, não sou, eu nunca posso ser a bandeira da beleza negra. Porque, embora eu não tenha uma passabilidade branca, eu tenho uma passabilidade parda. Claro. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque quando a gente entende isso, a gente desconstrói também o racismo que há em nós, né? Ou como nós reverberamos esse racismo. Então, a gente precisa ter isso sempre muito atento. E, dentro dos processos de consultoria de imagem, essa responsabilidade. Porque quando a gente fala para a cliente, ela está buscando ali a nossa opinião técnica. Ela não quer saber o que a gente acha ou não acha. Não é questão de achismo. Aquilo que a gente diz para ela passa a ser uma verdade. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de fala do que a gente está dizendo para aquela cliente que é verdade. Essa verdade é pautada em achismo? Essa verdade é pautada em técnica? Essa verdade é pautada em termos históricos? Então, se a gente não sabe o que falar para essa cliente, é melhor não falar, né? Olha, eu vou pesquisar, eu vou me informar, eu vou procurar e depois eu te passo. Sim. Eu não sabia o que era passabilidade até 3 meses atrás. Assim. Realmente não sabia. Eu fui criar um conteúdo para o Instagram da consultoria e falando sobre colorismo. Porque eu achava uma coisa que eu acho que eu li há 5 anos atrás e já é completamente diferente. E dentro desse texto falava sobre passabilidade. E aí, tipo assim, primeiro que a gente não tem obrigação de saber, mas não nos é dada a oportunidade de não saber algo, né? E aí eu dei um Google e eu falei, caraca, é isso. E assim, a gente vive, né? Eu tô falando assim, eu trabalho com público, linha de frente, recepção. E eu sei que a minha cor ok ainda ser nesse meu serviço, assim, sabe? Talvez se eu fosse um pouco mais a gente escura... tá falando de uma tolerância, né? Olha para você ver, aquela recepcionista, ela também não era uma negra retinta, ela era uma negra tolerável. É mas mais uma aceitável. Negra tolerável que vai agora trazer tranças, não, aí é demais. Aí exatamente. Então, é uma soma de estereótipos, não, né? Não sei como explicar assim. Sim, que vai cada e é por isso que é importante a gente pensar as interseccionalidades também. Esse corpo, à medida que ele vai deixando de ser periférico, ele também vai se embranquecendo, né? Olha para você ver. Total. Exatamente. Quando a gente vai pegar, por exemplo, Raíssa Nicásio, Camila Pitanga, Anitta, são mulheres que têm uma passabilidade branca absurda. Muito alto. 2 cirurgias no nariz, uma escova no cabelo. Um preenchimento na boca, né? Mas, Lília, desculpa te cortar, Maria Fernanda, mas aquele documentário Skin fica muito claro, né? Eu escurecido essa coisa da passabilidade, né? Fica assim escancarado naquele documentário. Essa coisa da passabilidade. Eu não tinha noção, assim. A minha mãe é branca, né? E ela sempre também vai de encontro nessa contramão de você se tornar uma pessoa branca. Minha mãe sempre quis me poupar muito, né? De não sofrer por algo. Então, eu coloco... Minha mãe também, eu dormia com um pregador no nariz. Sim, né? Eu dormia com aquelas meia calça na cabeça pra alisar o cabelo. Tava dividido pela metade, é isso. Exatamente. A penúltima vez, assim, que eu coloquei trança, a primeira coisa que ela falou, eu tava no emprego novo e tal, em outro lugar, e ela falou, você vai ser demitida. E eu achava isso horrível, porque eu falava assim, pô, você não gosta de nada que eu faço, sabe? Mas depois ela foi me explicar que não que é um medo, porque ela sabe como vão me olhar mesmo, obviamente, eu me vestindo bem, né? Eu tendo uma condição melhor do que outras pessoas e tal. Ainda assim, é uma somatória de coisas. Daí a tatuagem, daí a gente não é magra, não é, né?
Tipo, muita coisa, assim, é muito foda, é muito difícil. E eu acho que é isso, a gente tem que sempre ir estudando, porque, de novo, eu falei muito isso no nosso curso. A gente sempre tem um lugar de fala. E o que a gente fala sempre parte deste lugar de fala. Então, eu estou falando aqui o que está na minha bolha. Eu não sei o que as mulheres trans negras estão falando. Elas não estão na minha bolha. Então, a gente tem que sempre entender que esse processo de desconstrução é um processo, ele não pode parar. Não para. Ele não pode parar. Porque se a gente para só até onde nos convém, se a gente caminha só até onde nos toca, isso não é desconstrução, isso é acordou para a realidade, né? Você acordou para a realidade, então você sabe da sua bolha. Sim. Desconstrução é quando você passa dessa linha, né, que te toca apenas e começa a entender que existe um mundo, né, que não circula no nosso umbigo, faz parte. E dói às vezes, né? Porque às vezes a gente vê, nossa, mas que merda, olha o que eu tava fazendo na minha vida e achando que tava ótimo, né? Achava que era desconstruído, olha que merda que eu tava fazendo. E trazendo aqui também sobre a sua fala, uma coisa que me veio à cabeça. A desconstrução, até mesmo para nós aqui, ela é recente também, porque é recente para todos nós, na gente. Exato, por quê? Porque recentemente que tem se falado, recentemente, eu sei que tal como eu, talvez outras meninas, não sei, aqui na sala, também talvez começaram a se ver negras. Por quê? Porque falar isso agora. Estudou a cultura negra. Eu penso que a gente... Eu entendo a sua visão, Flávia, eu discordo no ponto de que seja recente. Eu penso assim, que hoje não, a recente gente não é de colhe os ontem. frutos de uma luta muito antiga. Sabe? Eu acho que hoje a gente colhe os frutos. É recente Sim. a colheita, mas esse plantar... Exatamente. Não, exatamente. Exatamente, eu não falei nada, mas era exatamente isso que eu quis dizer. Que é recente conversas, as discussões, as descobertas, mas é claro que isso hoje está acontecendo porque séculos atrás é resultado de um movimento negro assim, que não dorme, né? Que não descansa. Exato. Então uma fala que isso. Uma frase que você fala e eu gosto muito, eu repito sempre que eu posso, quem me segue ou quem convive comigo aqui no offline sabe que pauta negra é uma pauta que eu defendo muito. Então, aí que me perguntam, aí eu falo, eu não sou negrômetro de ninguém. Tudo que eu sei hoje, eu fui atrás procurar saber, porque ninguém veio aqui me ensinar na escola. Eu digo para as pessoas que eu não sou wiki preta, entendeu? Se você tem alguma dúvida, vai estudar, porque eu tive que estudar. Então, por que eu tenho que entregar de mão beijada? Eu não sou wiki preta. Então, né, hoje em dia é um pouco mais fácil a gente ter informação. Com os nossos, eu ainda tenho um pouquinho de tolerância, né? Porque, né, é outro rolê. Agora, pessoas não negras que vêm me perguntar coisas, e a gente sabe que às vezes são coisas bem... Ninguém é obrigado a saber tudo, mas são coisas que, pelo amor de Deus... Ninguém é obrigado a saber tudo, e é por isso que o Google tá ali para responder. O mesmo Google que abre no meu computador, abre no seu. Não é, né, gente? Então... não é o mesmo Google. Você assistiu o documentário? Você assistiu o documentário? Ah, não. Fora dessa piada. Assista o documentário. Agora pode falar. No Instagram não pode falar, não, porque o Instagram boicota. Tem um documentário. Como é que é o nome? Dilema das Redes, né? Isso mesmo. Dilema das Redes. Tá ali salvo pra eu ver e eu nunca vi. Eu fico vendo então veja. Vai ficar um pouco bugado depois, mas veja. É um documentário assim. Não vou dar spoiler, não, tá? Veja. Ele vai falar de eu amo spoiler. Superficial de muita coisa. Eu acho, assim, por exemplo, não tem um neurocientista para falar, sabe? Ele vai falar um pouco, assim, de pessoas que trabalharam nos projetos de inteligência artificial, algoritmo, enfim. E aí as pessoas vão falar quais eram os objetivos e o que se sucedeu. Do ponto de vista de quem trabalhou lá, né?
Dá uma bugada na Uhum. cabeça, assim. Dá vontade de pegar computador, telefone, jogar tudo fora. Tudo fora. Eu desativei notificações, tá? No meu celular. Então, se alguém me mandar uma coisa e eu demorar para responder, é porque eu desativei depois desse documento. As minhas mães e o som do meu celular é desativado desde há 84 anos. Já sai da loja mudo e sem notificação. Ai, ai. Gente, então, eu entreguei o conteúdo às 9. Bom firmar para quem for ver essa aula depois. Eu entreguei o conteúdo dentro do tempo programado. Acho que passou 15 minutos. É, senão... Foi bom e a gente estendeu. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu preciso encerrar. obrigada a você. Foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso. Foi. Obrigada. Quem for ver esse vídeo depois, qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no particular ou lá no grupo que eu respondo, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que a próxima seja... Obrigada. Obrigada. Estarei na próxima. Obrigada. Amei. Beijo para todo Beijo. mundo. Boa noite. Beijo para todo mundo.